A construção por trás de One Piece é magnífica. One Piece é muito aclamado pela crítica, principalmente pelo fato dos personagens serem desenvolvidos de forma gradativa. Ou seja, nenhum ponto que foi deixado para trás vai ser deixado literalmente. Eles conseguem consertar ao longo dos episódios. Um exemplo disso é o próprio Sandy, que a gente só conseguiu entender toda a sua história a partir do episódio 800. E ele foi mostrado no episódio 20. Mas o ponto hoje era o seguinte: eu queria conversar com vocês sobre algo que ninguém fala sobre One Piece, sobre aquelas coisas que fazem as pessoas desistirem, sobre o enredo ser muito bem desenvolvido. Só que na realidade eu vou começar pela principal causa, Alabasta. Alabasta é onde todos, praticamente quase todos os fãs que têm a devida vontade de começar essa linda obra desistem. Eles começam a assistir One Piece e terminam em Alabasta. Tenta chegar em seu amigo e falar por onde você deixou de assistir One Piece. Ele vai falar: eu deixei de assistir One Piece nos episódios 100, 100 e pouco. Por quê? É o arco de Alabasta. É extremamente nítido, porque o episódio 1 até o 100, One Piece começa a ficar legal, principalmente no 40 do Arlong Park. Na realidade, do episódio 100, One Piece começa a cair. Eles ficam muito tempo dentro daquele deserto, andando bastante até chegar na cidade para tentar lutar contra o Alabasta ou deter essa determinada sede de tudo que estava acontecendo naquele governo. Só que as pessoas, elas desistem a partir de Alabasta. Isso é muito nítido. A próxima coisa que eu queria dizer, que ninguém fala sobre One Piece, é que o One Piece só começa a pegar em assuntos realmente pesados nos episódios entre o 35, 36 até o 40 e pouco, que é o Arlong Park. O arco do Arlong Park é quando o One Piece começa a tocar nos assuntos pesados. Antes disso, era normal a gente enxergar, principalmente no arco lá do Soap, enxergarmos, tem um cara tentando enganar a família, ok, traição, beleza, isso em toda obra vai ter, tudo bem. Aí no começo a gente vê o Bug, beleza, um arco muito chato, tá? Respeitem, o começo de One Piece, do arco do Bug e tudo mais, é extremamente horripilante. A única parte do começo de One Piece é contando um pouco da história do Luffy entre os episódios 4, 3, por aí. Mas depois fica muito nítido que é extremamente chato. A única parte que começa a melhorar é o Zoro versus literalmente o Mihawk, que ele é literalmente também humilhado, massacrado. Mas One Piece, ele começa a pegar em assuntos pesados entre esses episódios. Mas por quê? Porque One Piece é nítido como uma obra que detalha assuntos e temas extremamente sensíveis. E um desses temas é sobre a escravidão, é sobre o preconceito contra outras raças. E dentro do Arlong Park é nítido tudo isso, que logo lá pra frente a gente entende porque o Arlong Park, porque o Arlong fez todo esse problemão dentro da ilha da Nami, exatamente. Então a Nami ter que conseguir achar 100 milhões de berries, ele matar a mãe da Nami, isso foram assuntos extremamente pesados também, mas também pela revolta dos homens peixes, porque os homens peixes, eles eram vistos como raças inferiores. Os humanos os odiavam e assim tentavam os matar. Então o Arlong só jogou a revolta nele dentro daquela ilha, daquela aldeia que a Nami vivia, exatamente. Então ali tudo é revoltado, tudo tem um surto dentro do arco de Arlong Park. E o One Piece só começa de verdade a ter temas sensíveis ali, entre o preconceito contra raças e principalmente o que a gente mais gosta de ver, que são revoltas no meio de tudo isso. E a última coisa que eu gostaria de esclarecer, que é algo extremamente importante, é o final de One Piece. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito bem, tá bom? O final de One Piece vai ser algo que vai surpreender o mundo todo. Então quem está assistindo hoje em dia vai se pegar em temas
que logo lá pra frente você não vai mais sentir aquele mesmo sentimento, porque você vai acompanhar toda a trajetória do Luffy até o final. Só que no final das contas, no final de tudo isso, pessoas que não assistiram One Piece vão vir chegar em você que assistiu tudo e perguntar: como é o final de One Piece? E você vai falar para essa pessoa: é impossível eu te contar. Não tem como eu te contar o final de One Piece. Mas por que eu tô falando isso? Porque no final de One Piece não vai ser só, não vai se encontrar um tesouro, não vai se encontrar nada parecido. Vai ser algo, como o Eiichiro Oda próprio disse, vai ser algo que eles mereceram por toda essa jornada que eles passaram. Mas não só isso, o final de One Piece vai ser em volta de vários segredos, o século perdido e tudo mais. Coisa que uma pessoa que assistiu One Piece ou não assistiu não vai entender. Assistiu One Piece até Alabasta não vai entender porcaria nenhuma. Então tentar explicar o One Piece, o final de One Piece, vai ser impossível. Vai ser muito impossível explicar o final de One Piece. Na realidade, o final em questão vai ser coisas que vai envolver o Imusama, vai envolver os Gorosei, vai envolver até os dragões celestiais, até o começo de como foi fundido, como foi criado o mundo de One Piece, vai ter no final de One Piece. Vai ser o final. E o que é One Piece, na realidade, é o conceito de tudo isso em volta para poder explicar para uma certa pessoa. Então One Piece também vai ser a trajetória de Joy Boy, também vai ser todas essas coisas juntas. Então vai ser relativamente impossível. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês, sobre coisas que ninguém fala sobre One Piece, mas são coisas que vão acontecer que todo mundo tem que ter em mente. Quando alguém chegar, quando começa a ficar bom, você já sabe, começa a pegar temas sensíveis lá no arco do Arlong Park. Eu espero que vocês tenham gostado, se puderem curtir e me seguir, eu estarei extremamente grato e até a próxima.